Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez estamos reunidos para mais uma mensagem diária. Louvamos a Deus pela tecnologia, para podermos nos achegar até os irmãos, com a palavra de esperança, ânimo, vigor e coragem da parte do nosso Deus. Nós estamos meditando acerca do texto do Evangelho conforme Mateus, capítulo 14, dos versos 22 a 33, e nós já vimos duas partes desse texto. O cuidado do Senhor acerca do nosso coração, nos protegendo de uma adoração e uma motivação equivocada. Foi assim que ele fez com seus discípulos. Depois nós vimos o cuidado do Senhor na tribulação e na tempestade, e como podemos descansar no Senhor, pois Ele é o Senhor da criação e tudo está no seu controle e no seu domínio. E hoje nós vamos ver o cuidado do Senhor também acerca da nossa fé, da nossa caminhada cristã. Então, o texto que hoje nós vamos ver é os versículos de 28 a 33. Assim diz a palavra do nosso Deus. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro, então, é acometido de uma fé que só poderia vir do próprio Senhor Jesus Cristo. É o Senhor que se revelou a Pedro, então Pedro conhece e reconhece o nosso Senhor Jesus Cristo. E a expressão que ele usa é: sendo tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Pedro, então, com este coração regenerado, ele preferia sair de uma certa segurança daquele barco, e mesmo enfrentando as tempestades, ele preferia ir ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto prossegue e diz assim: E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Percebam, meus amados irmãos, que o ato e o poder não está em Pedro, nem na sua atitude, mas ele precisou de uma ordem do nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, para ir ao encontro de Jesus. Ou seja, nada que fazemos, nada que argumentamos, qualquer atitude que tivermos, não terá efeito nenhum se não for da vontade do nosso Deus. O nosso Deus é soberano, e é Ele, então, que decide, que governa, que controla, que domina e que ordena todas as coisas. Por isso, então, Pedro vai ter com Jesus, porque Jesus assim o quis. Não é a nossa oração, não são as nossas atitudes que trazem o milagre, mas é o Senhor do milagre que, segundo a sua vontade, profere maravilhas em nosso meio. O texto vai prosseguir e vai nos dizer assim: Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Aqui, então, é algo importante. Um coração regenerado, um coração transformado. Os eleitos do Senhor, eles também são passíveis de incredulidade, de muitas vezes desviar o seu foco, o seu coração de Cristo e começarem a reparar nas circunstâncias. Ou seja, nós que somos eleitos do Senhor, não estamos isentos de fraquejarmos em nossa fé, de termos dúvidas, de termos incertezas e incredulidades. E foi assim, então, que Pedro também passou, quando ele deixou de olhar para Cristo e pensou que o vento, a tempestade, o mar revolto, ele poderia levá-lo à morte. Ele deixou de olhar para Cristo. Mas, ao mesmo tempo, imediatamente, e esse versículo é muito importante, é uma oração breve. Pedro, ele não fez um tratado teológico na oração. Ele foi específico, pois muito embora ele fraquejou na sua fé, em um determinado momento, imediatamente, ele também sabia
que Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo também tinha poder para salvá-lo. É no ato de desespero e de morte que ele está nesse estado. E percebam então, ele gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidais? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Percebam que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua misericórdia, o seu auxílio, ele vem independente de nós. Nada que façamos, nada que pensamos pode nos garantir a graça de Deus, porque justamente é um ato de graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E então ele vai ao socorro de Pedro, independentemente de Pedro. E ele então diz: homem de pequena fé, por que duvidais? Percebem, meus irmãos, o cuidado do Senhor, apesar de nós? Quantas vezes nós duvidamos, quantas vezes nós fraquejamos em nossa fé, quantas vezes nós deixamos de olhar para o autor e consumador da nossa fé e olhamos para os problemas, muitas vezes. Mas ele está constantemente a nos ajudar e a estender a mão e nos erguer, nos levar novamente em segurança. E aqui cabe uma única atitude, esta atitude que esses homens tiveram ao ver e constatar e reconhecer que Jesus era verdadeiramente és Filho de Deus. Todos os atos que nosso Senhor Jesus Cristo promove é para que a sua glória, a sua majestade, tudo seja para o seu louvor. Portanto, meus amados irmãos, em meio a tantas tribulações, tanta tempestade, que nós não desviemos o nosso olhar, que nós não desviemos o nosso foco, não olhemos para os problemas, mas sim para o autor e consumador da nossa fé. E mesmo que venhamos a cair, a fraquejar, ele ainda assim nos toma pela mão, apesar da nossa pequena fé, e nos conduz em segurança, e demonstra o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia. E a atitude que podemos ter é louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por essas palavras. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Cuida de nós através, muitas vezes, da nossa incredulidade, apesar da nossa incredulidade. Cuida de nós em relação às tempestades. E também, ó Deus, o Senhor nos concede a graça e o privilégio de diariamente ver a tua bondosa mão em nossas vidas. Obrigado, é assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.